Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma daquelas análises super profundas e estratégicas. Hoje, o nosso foco é total em um dos temas mais revolucionários e comentados do direito imobiliário moderno, hein? Exatamente. Nós vamos mergulhar de cabeça no universo da usucapião extrajudicial, destrinchando cada mínimo detalhe das atas notariais. Para quem busca uma preparação de altíssimo nível, dominar isso aqui, olha, não é opcional, é absolutamente essencial. E para garantir que estamos trazendo a excelência em pessoa para nossa audiência, o recado fundamental. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Isso mesmo, vamos focar hoje especificamente no caderno 17, cujo tema central é a usucapião extrajudicial e as atas notariais. É um material cirúrgico que vai direto ao ponto do que realmente cai nas provas. Apresentador 1. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro para todo mundo entender como a nossa conversa vai fluir hoje. A gente passa pelos conceitos centrais da ata notarial, entra nas regras de competência territorial, que, diga-se de passagem, despencam nas provas, depois a gente avança para as atualizações jurisprudenciais mais recentes, e na reta final a gente vai dissecar as pegadinhas clássicas da FGV. E fechamos com aquela revisão estratégica de ouro para consolidar tudo na memória. Bom, começando pelo alicerce de tudo, o nosso primeiro grande bloco envolve compreender de fato os conceitos centrais da ata notarial nesse contexto bem específico da usucapião. Para começar, a gente tem que ter em mente que a via extrajudicial é uma faculdade fantástica dessa nossa moderna desjudicialização, mas ela tem contornos muito rígidos. A ata notarial para o usucapião é um instrumento puramente de constatação fática. Perfeito. Ela testa ali o tempo, as características daquela posse prolongada. E o ponto crucial aqui que o pessoal costuma confundir muito é: a ata não confirma e muito menos estabelece a propriedade de ninguém. Ela serve única e exclusivamente para instruir o requerimento que vai ser avaliado lá na frente. Existe uma divisão de funções simplesmente brilhante nesse procedimento que o professor Lessa faz muita questão de frisar no material. De um lado, o tabelião de notas. Ele atua como um verdadeiro juiz de fato. A missão dele é captar a realidade sensível, ir para o local, reunir as provas, ouvir as testemunhas. Exato. E do outro lado da moeda, a gente tem o registrador imobiliário atuando como o verdadeiro juiz de direito. Ele quem vai receber essa ata toda robusta, fazer a qualificação do mérito jurídico e aí sim declarar a propriedade. Então são papéis que se complementam perfeitamente, mas são totalmente distintos na prática. Maravilha! Avançando um pouco mais, a gente entra num terreno que exige aquele cuidado redobrado de quem nos ouve, as regras de competência territorial. Olha, existe uma regra geral no direito notarial que é a da livre escolha do tabelião. Porém, e aqui é que o bicho pega, para a ata de usucapião, essa regra sofre uma quebra total. Literalmente, não existe livre escolha. É isso. O Código Nacional de Normas do CNJ bate o martelo e impõe uma restrição territorial absoluta, justamente para evitar fraudes fundiárias à distância. A ata tem que ser lavrada obrigatoriamente pelo tabelião do município onde o imóvel está localizado ou onde se encontra a maior parte dele, sem exceção. Apresentador 2. E como é que flui esse trabalho do tabelião no dia a dia? O passo a passo é super bem delineado. Começa com a rogação do interessado. Logo depois vem a verificação dessa competência territorial que a gente acabou de falar. Apresentador 1, o terceiro passo é a diligência, que pode ser física, com o tabelião indo lá no local, ou suportada por provas digitais robustas. O quarto passo é vital. É aquele alerta penal obrigatório. O tabelião tem o dever de ofício de alertar as partes expressamente sobre o crime de falsidade ideológica, caso mintam sobre a posse. E, por fim, a lavratura, deixando bem claro que o ato ali é meramente probatório, totalmente isento de mérito. É isso aí, agora vamos elevar um pouquinho o nível e mergulhar fundo nas atualizações jurisprudenciais e nas teses que têm altíssima, eu diria até certeza, probabilidade de aparecerem na prova. Pessoal, preste muita atenção porque esse é um verdadeiro mapa do tesouro jurisprudencial de 2024 e 2025. Primeira tese de ouro. No processo extrajudicial, se o vizinho confrontante for notificado e ficar lá em silêncio, a lei inovou. Agora, esse silêncio significa anuência tácita, ou seja, concordou automaticamente. Fantástico. E a segunda tese do CNJ diz respeito à prevenção da burla tributária. O cartório tem o dever de barrar o uso da usucapião como atalho só para fugir do imposto, do ITBI, quando já existe um contrato quitado apto ao registro. E a terceira tese, anote aí, constrições como penhoras ou indisponibilidades registradas na matrícula não impedem que a usucapião extrajudicial siga em frente. Mas espera aí, por que uma penhora anterior ou um bloqueio não paralisa o processo?
A resposta, galera, está lá no puro conceito de direito civil da aquisição originária. A uso capião inaugura uma titularidade completamente nova. É como se fosse uma mágica jurídica. Ela corta, rompe completamente a corrente de propriedade anterior. Quem adquire por uso capião recebe o imóvel totalmente limpo de gravames passados. É por isso, e exatamente por isso, que as dívidas antigas do proprietário anterior não conseguem bloquear a via extrajudicial. Bom, o negócio agora é agir com estratégia pura, estilo franco-atirador. Vamos entrar naquelas armadilhas clássicas, nas temidas pegadinhas da banca FGV. Apresentador 2. Surge sempre aquela pergunta que a banca ama colocar na prova para confundir o candidato. A ata notarial para fins de uso capião possui conteúdo econômico para a cobrança de emolumentos lá no cartório? A nossa intuição muitas vezes pode falhar feio aqui. Afinal, a regra geral diz que atas notariais são atos de constatação sem valor econômico declarado, certo? Errado. Cuidado com a intuição. Para uso capião, a resposta é sim, ela tem conteúdo econômico. Essa é a grande pegadinha que derruba muita gente. E olha como o professor Lessa pontua bem isso no material. A norma nacional e o enunciado 1 do Colégio Notarial do Brasil estabelecem de forma expressa que esta ata específica tem sim conteúdo econômico. A cobrança dos emolumentos vai fugir daquela taxa fixa básica e vai ser baseada no valor venal ou de mercado do imóvel sob posse. Tem que tomar muito cuidado para não generalizar as coisas. Apresentador 1, e tem mais um erro de conceito que as bancas induzem demais a galera a cometer. A questão lá na prova vai afirmar, com aquelas palavras super rebuscadas, que o tabelião lavra a ata e declara o direito de propriedade a favor do cidadão, o que é totalmente falso. Como a gente já fixou lá atrás, quem atua no mérito declaratório é única e exclusivamente o oficial de registro de imóveis no fim de todo o fluxo. A ata do tabelião atesta fatos, ela amarra a prova, mas nunca, jamais, declara a propriedade. Fazer um comparativo esquematizado a partir desses alertas do professor Lessa é, de fato, a melhor estratégia. De um lado, a gente tem a ata para uso capião extrajudicial, que atesta a posse prolongada e tem competência territorial restrita, engessada lá no município do imóvel. E do outro lado, a gente tem a recente ata para adjudicação compulsória extrajudicial, que atesta um negócio jurídico, uma promessa quitada onde o vendedor ali está inacessível e essa, por sua vez, possui competência territorial livre. Saber separar esses dois mundos é o que salva a aprovação, principalmente para não escorregar naquelas questões sobre burla de tributos, onde a adjudicação deve ser usada obrigatoriamente no lugar da usucapião. Bom, a nossa reta de chegada se aproxima. É hora da gente consolidar todas essas informações em uma síntese e naquela revisão final super focada no fechamento estratégico. Pessoal, para a memorização final, o conteúdo integral do fichamento traz 4 pontos de atenção direta para a gente dominar. Primeiro, se houver várias matrículas coladas ali formando áreas contíguas, o pedido pode sim ser consolidado em uma única ata notarial. Segundo, a presença do advogado é legalmente obrigatória para representar a parte, tá? Não é nada facultativo. Perfeito. Terceiro ponto, o tempo da posse flui para todo mundo, claro, mas o estado civil importa e muito para a formalidade do ato. O cônjuge do requerente precisa obrigatoriamente ser qualificado na ata. E o quarto ponto, repetindo só para a gente ficção de vez, uso capião é aquisição originária, logo isenta totalmente a cobrança de TBI. Para a gente fechar o conteúdo de hoje com chave de ouro, tem uma reflexão motivacional belíssima presente no material que estudamos. Ela diz assim: a consolidação da uso capião é a ascensão da justiça multiportas. Nenhuma função social reluz com mais força do que devolver a um cidadão o título oficial da terra onde forjou a história de sua vida. Lindo demais. Isso mostra pra gente que o estudo focado não é só para chegar no dia da prova e acertar as questões, é sobre entender profundamente o mecanismo que concretiza a dignidade, a cidadania, através dessa excelência do serviço extrajudicial. Sem dúvida, esse é o nosso propósito maior. Apresentador 1. E assim a gente termina mais uma análise cirúrgica, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Queremos muito saber da nossa audiência. Qual assunto específico vocês gostariam de ver nos próximos episódios? Deixem as sugestões aqui nos comentários. É isso aí! Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de estudo e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Muito foco nos estudos, galera, e até a próxima!